Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal do Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, hoje tivemos aí alguns indicadores macroeconômicos, né? Não só aqui no Brasil, tivemos dados lá fora, então dados bastante relevantes aí para a gente saber como está a economia, se a economia está aquecida ou não nos maiores países do mundo aí, né? Os dados de PMI, daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada no que aconteceu aí nos dados do PMI, tá? Mas hoje aí tivemos nosso Ibovespa fechando em queda, né? Uma queda aí um pouco mais fraca, podemos dizer assim, estava caindo mais no início do dia ali, né, antes de começar na parte da tarde ali, estava caindo, depois aí no finalzinho ele deu uma recuperada, né, e fechou na casa do 0,37%. Bom, vamos lá, pedir para compartilhar a tela aí, por favor, para a gente mostrar aqui para vocês como foi as negociações aqui no Brasil, né, tivemos aí o Ibovespa fechando em queda de 0,37%, cotado a 101.500 mil pontos, né, então ainda acima dos 100 mil pontos, é um suporte muito relevante aí para o ativo, né, a casa dos 100 mil pontos do Ibovespa, e negociou aí na casa dos 101.500. O dólar, por outro lado, ficou aí praticamente na sua estabilidade, cotado a 5,6, né, subiu cerca de 0,02, lembrando que isso aqui é o dólar comercial, tá, pessoal? O dólar futuro aí ficou em torno dos 5,9, 5,10 ali, né, aproximadamente, né, então tivemos essas negociações aí para tanto o Ibovespa quanto para o dólar. Os juros futuros, o mercado precificando aí os juros de 2026 a 11,89%, caiu cerca de 0,46%. Os juros para 2025, o mercado precificando em 11,98%, uma queda de 0,5%. E os juros para 2024, o mercado precificando em 13,21%, uma alta de 0,08%. Os índices americanos fecharam os principais índices aí em alta, o Dow Jones subiu 0,98, o S&P 0,37 e a Nasdaq caiu cerca de 0,25. A maior alta aqui foi a Petrobras, Petro 3 aí subindo 4,57, Petro 4, 4,39, a Prio subiu 4,14, a Suzano 2,62, Natura 2,42 e a B3SA 3, né, a Bolsa Brasileira, subiu 2,13. Já do lado negativo, a gente tem a Rapvida que caiu 7,25%, a Loja Zênia caiu 7%, a Soma 3 caiu cerca de 5,8%, a Marfrig 5,27%, a Açaí 4,57%, a Bife caiu 4,46% e a Azul aí na casa do 4,41%. Os maiores volumes de hoje foram exatamente a Soma 3, que negociou 2,42 vezes a sua média, a Cielo negociou 2,40 vezes a sua média e a Loja Zênia 2,38 vezes. O IFIX fechou em queda de 0,29. Pessoal, o gráfico está um pouco distorcido agora que eu fui reparar aqui, né? Mas foi alguma coisa no código que aconteceu aí, que o código, que o gráfico aqui do IFIX está distorcido, né? Na verdade, não caiu tanto assim, caiu apenas 0,29% e não era para estar esse gráfico de queda aqui, tá? Depois eu vou ver o que aconteceu com esse gráfico, acabou aí passando despercebido por nós, tá? O IFIX subiu, o DEVA 11 subiu 6,14 como destaque de alta. E o VI LG11 que caiu 4,79. Os ETFs, o Bitec 11 subiu 2,11, o YDRO subiu 2,01 e o SGD11 que subiu 1,08. As BDRs, a gente tem a COPPH 34 que subiu 9,41 e a MECY34 que subiu 8,16. As commodities, forte alta do petróleo Brent, que com certeza impulsionou aí a alta das principais empresas ligadas ao petróleo, o Prio, a Petrobras subiu hoje também, né? A PetroRecôncavo também subiu mais cedo, e ligados aí empresas ao petróleo devido aí à notícia do corte de produção, né? Que saiu aí, muito bem anunciada pelo Jada aí mais cedo, né? No nosso 10 minutos de economia mais cedo, tá? A soja também subiu 1,11 e o minério de ferro caiu cerca de 0,87% no dia de hoje. Bom, vamos lá para o calendário econômico. O que aconteceu aí, como eu disse anteriormente, né? Tivemos aí os PMIs, né? Tanto na zona do euro ali saiu. Então são dados aí praticamente muito relevantes, né, para a gente saber como é que está a economia nos principais países europeus. A gente tem aí, por exemplo, o PMI da Espanha que saiu, né? Saiu acima de 50. Lembrando que
Quando esse indicador está acima de 50, significa que a economia está aquecida, tá? Abaixo de 50, a economia está contraindo, tá bom? Então, acima de 50, a economia expande, né? Muita coisa acontecendo na economia, e abaixo de 50 a gente tem aí a economia contraindo. Então o PMI espanhol veio bom, veio acima dos 50, o PMI aqui da Suíça veio abaixo aí com 47, o da Itália 51,10, a da França 47,3, né? A Alemanha 44,7, lembrando aí que estava 46 mês passado, o PMI da Alemanha aí veio acima da projeção, que era 44,4, mas abaixo aí do mês anterior. E o dado mais relevante é da zona do euro, que a gente gosta e que a gente acompanha bastante, exatamente os PMIs da zona do euro ali, por exemplo, né, que engloba vários países, né, inclusive a gente soltou um relatório aí sobre o PMI da manufatura, mais conhecido como PMI da manufatura, tá, que é exatamente o PMI industrial, que é basicamente aí os dados aí para saber se a economia está aquecida ou não. E olha lá, o gráfico aqui que a gente divulgou, né, veio abaixo aí do mês anterior, que estava em 48,5, veio aqui 47,3. Então a economia ainda segue abaixo do nível 50, ainda segue um pouco contraindo, né? Muito disso aí justamente devido à alta da taxa de juros, tá, pessoal? Os juros, geralmente, os bancos centrais aumentam os juros justamente para conter aí a sua atividade econômica, né? Você diminui o consumo, enfim. Então, o aumento dos juros ele impacta diretamente aí a esses PMIs, né, pessoal? Então, tivemos aí mais um dado que veio abaixo aí, né, 48,5 veio 47,3, né? A projeção era 47,1 e veio dois pontos base aí, na verdade 0,02 pontos base aí acima do projetado, tá bom? Bom, além aí dos dados da Europa, né, os dados do PMI lá na Europa, a gente tem também os dados aqui do PMI industrial lá nos Estados Unidos, né, que também está abaixo de 50, então significa exatamente que a economia também lá fora segue contraindo, né? Então não só nos Estados Unidos, mas também a Europa está indo aí no mesmo caminho, tá? Deixa eu pegar aqui o gráfico do investidor estrangeiro, né? A gente tem aí investidor estrangeiro ingressando na nossa bolsa lá no dia 30/3, né? Ingressando com 115 bilhões aí, 1 bilhão e 115 milhões, né? Então, voltou a ingressar aí, voltou a ingressar bem aqui na bolsa, o capital estrangeiro, né? Ficando positivo aí praticamente nos últimos dias de março. Se a gente for olhar aqui no saldo do mês, né? Pessoal física está em torno de 2 bilhões e 771 milhões. Aqui institucional está praticamente no 0 a 0, em torno de 56 milhões negativo. O investidor estrangeiro está em torno de 3 bilhões e 435 milhões negativo. Instituição financeira, 312 milhões positivo e outros em torno de 1 bilhão. Então a gente tem um mês aí de março onde o estrangeiro ficou praticamente na ponta vendedora o mês inteiro, né, como a gente pode observar aí, em torno aí de 3,435 bilhões aí nos últimos dias, aí nos últimos pregões do mês de março, tá bom? E se a gente for olhar o nosso índice Bovespa, tivemos aí o Bovespa fechando em queda de 2,91% lá no mês de março, né? Então foi um dia negativo para o Bovespa, exatamente no mês onde o estrangeiro, onde o grande player aí estava posicionado no lado da venda, né? Então ele ficou com um fluxo negativo, está no lado da venda, né? E o Bovespa chegou a cair aí em torno de 2,91%. Se a gente for olhar aí, estava caindo até mais antes da última semana, que foi exatamente essa semana aqui, onde o Bovespa subiu 3,09%, que foi a semana passada, né? E a gente consegue ver a importância desse grande player aqui no mercado, né? Ele começou a comprar, ele ficou com um saldo positivo ali no dia 30. E se a gente for olhar ali o que aconteceu no dia 30 aqui no nosso índice Bovespa, olha lá. Isso subiu cerca de 1,89%. E desses 1,89%, a grande parte de entrada de capital foi exatamente desse grande player, que foi na casa do 1 bilhão, né, de reais, 115 milhões aí. Então a gente pode observar aí que os gringos, eles mandam realmente aqui na nossa bolsa, né, pessoal? Bom, vamos lá para análise gráfica. Ibovespa aí na segunda-feira, como eu disse anteriormente, estava caindo mais, depois ficou bem próximo do seu 0 a 0, não chegou fechando 0 a 0,
mas a semaninha aí abriu praticamente um pouco mais calma, né, como podemos dizer. Já o dólar, se a gente for alterar aqui para o dólar, o dólar aí chegou a fazer mínimas, se a gente for observar, chegou a fazer mínimas na casa dos 5,6, né? Chegou a fazer mínima no 5,6, lembrando que esse aqui é o dólar futuro agora, mas finalizou aí na casa dos 5,8. Então o dólar segue negociando abaixo da sua região aqui de consolidação, tá? E se fechar essa semana abaixo dessa região de consolidação, é bem provável aí que podemos ver o dólar na casa dos R$ 5, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os principais dados que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aí, comente se você tiver alguma dúvida, vai ser muito bom para a gente vai te responder, tá? De antemais aí, agradeço a participação de todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.